Olá, raios de sol, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no nosso espaço integrativo, né, bruxístico. Hoje nós teremos uma grande amiga, a Solange. Ela acabou de entrar aqui, Solange Ruiz. Olha que legal, já vou chamar aqui. A Solange, ela é pedagoga, psicoterapeuta, neuropsicoterapeuta, olha, enganchei. Psicologia agora, ela atende como psicopedagoga, professora, e ela tem um caminho lindo de autoconhecimento. Oi, Boa noite! boa noite, Silvia. Olha como foi facinho, tá vendo? Então, Obrigada pelo convite. imagina, eu que agradeço de ter aceito. Você tem uma trajetória espetacular, como mulher, como profissional. E esse espaço aqui tem esse intuito de levar informação, de trazer transformação. Eu já coloquei isso em exposição de que o meu intuito aqui é de fazer transformação a partir de mim, a partir de quem vier, para que as pessoas se autoconheçam, se autocuidem, né? E aí trazer uma pessoa que tem uma trajetória tão espetacular, as outras precisam conhecer e saber até onde a gente pode chegar, né? Qual é o seu limite? Tem tanta gente que é limitada por crenças, por família, né? Se poda e às vezes não vê a luz que está ali, né? Fora da caverna. E a partir do momento que você tem informação, meu pai sempre dizia, se um ser humano foi capaz de fazer, você é capaz de fazer. Porque você Verdade. tem célula dentro de você. Então, quando a gente ouve histórias de outras pessoas, histórias de superação, histórias de trajetória mesmo. Eu lembro uma vez que eu falei para você, falei, Sol, direciona a minha vida, meu caminho. Lembra quando eu fui fazer pós-graduação? E eu falei assim, eu quero que você estruture minha vida de forma que eu continue ser editora e que eu venha ser professora universitária. Eu nem era professora universitária ainda. E aí você falou assim para mim, ai Silvia, você pode fazer essa pós-graduação, ou essa pós-graduação, ver como você se sente à vontade. E aí eu lembro que eu me joguei em duas pós-graduações ao mesmo tempo. Que loucura! E aí, depois disso, eu me tornei professora universitária, tá vendo? E aí, quando a gente consegue conversar com as pessoas, a história das pessoas, e eu lembro que foi a sua história de vida, a sua trajetória, e que eu pedi para que você me direcionasse, que me desse sugestões do que eu poderia fazer, e que eu cheguei no que eu sou hoje. Então, tem uma parte do seu conhecimento, da sua pedagogia, da sua terapia, que me trouxe até aqui. Então, eu te honro. Obrigada. E é uma honra estar aqui com você hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, né? E é uma história, né? Uma longa história. Então, muito obrigada pelo convite. E muito mais legal foi a proposta que você me fez, né? Para falar justamente, não da minha história profissional, que tem aí um longo caminho também, mas de uma história pessoal, né? Que é justamente o caminho de Santiago de Compostela. Neia, obrigada, amor. Paulinha. Então, que é uma história que não tem muito a ver com a parte profissional, se a gente parar para pensar, né? Mas tem a ver com a minha história, que, claro, interferiu e foi tão significativo na minha vida
profissional, né? Porque é isso, se tanta gente consegue fazer, eu também conseguia, né? Porque eu não sei se você conhece, né, o Caminho de Santiago. É um caminho desafiador, né? Então, é um Eu, caminho bem, bem árduo, na verdade. eu não conheço, eu tenho algumas noções, assim, porque um dos meus colegas no mestrado, ele fez esse caminho e ele usou todo esse conhecimento para construir artigos no mestrado. Então, ele fez essa ponte também, né? Ele, dentro da comunicação, ele acabou unindo esse universo da comunicação, como as pessoas interagiam depois, que formam comunidades, né? As buscas. Tem gente que faz como busca espiritual, tem gente que faz como busca pessoal, tem gente que faz como busca mesmo de desafio físico. Então, eu Verdade. sei algumas coisas por parte dele, acompanhando os artigos dele, as fotos. Eu lembro também de algumas fotos suas que você postou. Muita foto, Um muita foto. desafio emocional, um desafio espiritual, um desafio físico, né? E essa busca do autoconhecimento é uma jornada de cada um. Então, eu gostaria que você colocasse assim, o que é o caminho de Compostela e o que Sim. foi o caminho de Compostela para você. Vamos entender algumas coisas, né? Caminho de Compostela, o que é isso? O Caminho de Compostela, ele existe desde a Idade Média, por Santiago Maior, que foi um discípulo de Jesus Cristo, e aqui vamos abrir um parênteses, eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando sobre o que é o caminho, tá? E nós temos vários caminhos, e no Brasil nós temos muitos caminhos, alguns que eu até tenho projeto aí de estar fazendo. E o Caminho de Santiago foi feito, vamos dizer assim, né? Difundido por Santiago Maior, depois da morte de Cristo, ele foi difundir, evangelizar. E ele usou uma rota que ia de Israel até a Espanha, por uma rota de comércio. Então ele foi usando a rota que já existia de comércio para evangelizar as pessoas. A Espanha foi invadida pelos mouros na Idade Média e ele foi morto e decapitado. Alguns amigos, vamos colocar assim, levaram o corpo dele para outro lugar e ficou lá perdido. O rei Afonso da Espanha, sabendo dessa história, na guerra contra os mouros, pediu ajuda a Santiago. E a Espanha ganhou a guerra, né? E aí ele é o patrono da Espanha, Santiago Maior. O outro rei, o Afonso III, fez a peregrinação pela rota comercial e foi lá e pôs a primeira pedra lá, o que hoje é conhecido a Catedral de Santiago de Compostela. Então, essa é a história, vamos dizer assim, tá? De Santiago. Por que eu quis fazer o Caminho de Santiago, né? Eu venho de um processo aí de 2008, eu fiquei muito doente, eu tive câncer, e foi uma luta que eu venci. E em 2015 eu tive um outro susto e meus pais me levaram para Portugal, para Fátima. Meus pais são bastante católicos. E lá, num dos passeios, eu cheguei num povoado muito pequenininho que eu achei os primeiros peregrinos. Então, eu olhei aquelas pessoas de mochila nas costas e falei, o que é isso? São peregrinos. Como assim peregrinos? Voltei para o Brasil e fiquei com aquilo. Peregrinos, o que é isso? Fui pesquisar.
lembrei que na minha adolescência eu li um livro do Paulo Coelho, que não tem nada a ver, tá, gente, com o Caminho de Santiago. Mas acendeu uma luz. Fui pesquisar, fui ver vários vídeos no YouTube, fui ler várias coisas. E como peregrina, eu descobri que a gente não escolhe fazer o Caminho de Santiago. A gente é chamada para o Caminho de Santiago. Não tem como eu não me emocionar, e isso vai acontecer durante muitas vezes aqui. Porque é isso. O caminho chama, né? Então, se você ouvir o chamado, vai. Seja o motivo que for. O meu motivo foi me encontrar. Eu fui me encontrar. Eu vinha de processos de doença recorrentes, graves processos de doenças, crises existenciais, crises matrimoniais. Então, eu estava um pouco perdida. Eu falei, quem eu sou, né? O que eu sou, para onde eu vou, o que eu faço da minha vida. E contra todos, você sabe disso, Silvia, na época você estava comigo, todas as pessoas foram contra esta peregrinação. Vocês vão entender por quê. Num primeiro momento, os meus médicos falaram, não, você não pode ir. Ok, eu vou. Minha família quase enlouqueceu, coitado, gente, coitadinhos, ficou com dó. Mas me apoiaram sim. Falou, bom, tem jeito, você quer ir, vai, seja o que Deus quiser, vamos rezar. A mãe rezou, os filhos apoiaram, o marido também, a família acabou aceitando, porque não tinha jeito. E começou a minha peregrinação, porque a peregrinação começa aqui, ó, dentro do nosso coração, quando a gente ouve o chamado de Santiago de Compostela, né? E aí eu fui me preparando muito male-male e fui. Dia 2 de abril de 2017, eu peguei um avião, sem falar um idioma diferente do português, e caí lá em Madrid e comecei a andar. Na verdade, eu cheguei em Madrid, tenho que fazer um deslocamento até a França. Fiz o deslocamento e no dia 4 de abril eu comecei o meu caminho propriamente dito, um passinho por vez aí pelo Caminho de Santiago de Compostela, que eu ouso dizer, e eu tenho 2 filhos, que foi a experiência mais mágica e maravilhosa que eu fiz na minha vida. É maravilhoso. E aí, ao longo da conversa, eu vou falando mais um pouquinho aí, né, de como foi aí, como foi esse percurso. Na verdade, foi um percurso muito desafiador. E aí, um detalhe, né, que eu esqueci de mencionar, é que o Caminho de Santiago, existem vários caminhos, existem várias rotas. Eu fiz o que a gente chama caminho francês, que é um dos mais longos, é o mais tradicional. Ele tem 810 quilômetros. Então, é um caminho que vai do sul da França, atravessa todo o noroeste da Espanha. São 810 quilômetros que eu percorri em 32 dias de caminhada, com uma mochila de 6 quilos nas costas e praticamente 3 trocas de roupa. É isso. É isso. Quer perguntar? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Eu estou aqui de boca aberta. Eu tenho uma amiga em Cotia, a Cida. Ela é muito católica, muito envolvida com o catolicismo desde sempre. Na verdade, ela foi freira até e saiu depois, né? E ela começou há uns anos atrás a fazer caminhadas também. E aí tem os grupos de caminhadas, e aí ela fala muito dessa questão da roupa, né? O que não pode levar, os tecidos, algumas coisas que não pode pesar, tem que ter
aquele pau, que eu não sei o nome lá, que é de apoio, parecendo Um cajado. um cajado. Cajado. Eu tenho meu Então, assim, cajado. Não tá aqui. curiosíssima para saber de você. É, É uma roupa específica, esse é, tecido, sim. você lava e ele seca em uma hora. Mais ou menos. O ideal é levar 10% do seu peso corpóreo. Na época eu estava meio gordinha, vocês viram, né? Minha mochila tinha 6 quilos. Na verdade, eu tenho uma família meio surtada e eu saí do Brasil com uma mochila de 11 quilos, gente. E aí, eram 6 quilos. Mas cada um foi dando uma coisa. Não, leva isso, leva aquilo. Porque e se acontece, e se você precisa, sabe? E eu andei 4 dias com essa mochila de 11 quilos. Gente, você percebe, eu percebi, todo peregrino percebe que a gente não precisa disso. E, na verdade, depois eu quero falar, Silvia, antes da gente terminar, o que eu aprendi com o Caminho de Santiago, né? Que eu acho que isso é muito importante. É uma história muito engraçada, tem momentos tristes, emocionantes, alegres, engraçadíssimos, desesperadores, inclusive, mas tem um aprendizado muito grande disso tudo, né? E as roupas são roupas de trilha que a gente fala, né? Então são tecidos, aqueles tecidos de tactel, são tecidos de aquelas roupas de corrida, sabe aqueles tecidos que você lava, chacoalha assim, ele seca fácil. Por que 3 trocas de roupa? Porque a gente não precisa mais de 2, na verdade, né? Então, como funciona? Eu acordava 6 horas e a gente dorme de roupa, né? Eu dormia de bermuda de cotton, um top de cotton e dentro de um saco de dormir. A gente tem cama, tá? A gente dorme em albergues particulares ou da prefeitura. E vamos entender que albergue na Europa não é o albergue que a gente tem aqui. Albergue no Brasil é para moradores de rua, né? Lá não. Na Europa, albergue tem uma conotação de turismo mesmo, né? E a prefeitura, no Caminho de Santiago, nas rotas, tem muitos albergues da prefeitura que são maravilhosos, infraestrutura excelente. Mas não é um quarto para você e o coleguinha, não. É quarto comunitário. Então, eu dormi em albergues com 4 pessoas, mas eu também dormi no melhor albergue que tinha, assim, quase 1.000 pessoas, né? E dividido por andares, e no meu andar devia ter umas 300, 400 pessoas. Até que foi em Roncesvalles, na Espanha, foi o segundo albergue. Né? O primeiro foi na França, que foi esse pequenininho, que eu dormi poucas pessoas, acho que nós estávamos em 3 ou 4, e o de Roncesvalles, que é um dos melhores, mais significativos, que é o primeiro grande albergue que a gente passa primeiro. É o primeiro albergue depois do maior dos desafios, que foi atravessar a montanha dos Pirineus, que é a divisa da Espanha com a França, que é uma caminhada, assim, na verdade, todo peregrino que vai para lá quer fazer, né, esse trajeto, e eu fui abençoada nesse trajeto, porque estava fechada a montanha, porque depende de neve e uma coisa assim. Eu cheguei lá em época de neve e no dia que eu ia precisar contornar a montanha, porque ela estava fechada, porque a gente depende de uma autorização do governo espanhol, a montanha se abriu para a gente, né? E é emocionante ver centenas de peregrinos, né? Batendo os cajados no chão, naquela vila, um povoado medieval. Então, imagina, um povoado medieval, todos os peregrinos lá, com aquele cajado, e é emocionante, é maravilhoso mesmo.
Então, são albergues assim que a gente dorme. Pamplona foi um outro albergue maravilhoso, chama Maria e José, também é um albergue medieval. Então, a prefeitura oferece dormitórios num valor muito, muito assim, baixo para os peregrinos, com infraestrutura maravilhosa. Mas são camas que não tem travesseiro, não tem lençol, não tem coberta. Por isso que a gente dorme em saco de dormir. Então, você leva, cada um tem o seu saco de dormir e as suas trocas de roupa. Então, a gente caminha com uma roupa durante o dia, chega no albergue, toma banho, lava a roupa, tem tanque, às vezes máquina de lavar comunitária, todo mundo junta a roupa lá e lava, põe no varal, no dia seguinte está sequinha. Né? Então, e é isso. Não tem pijaminha, hidratante, é protetor solar e um sabonete, assim. Eu vou fazer propaganda, eu usei sabonete Dove, lavava até cabelo. Depois comprei um condicionador, assim, né? Para ir usando. A gente fica meio ogra, tá? Nesse caminho aí. Mas precisa, assim, de um sapato adequado. Então, eu usei botas de caminhada, botas de trilha, e muita gente usa tênis para trilha. Tem que ser uma meia própria, é uma meia sem costura, mas de microfibra, não pode usar meia de algodão. Não é camiseta de algodão, também são aquelas camisetas próprias para corrida, né, para esporte. E é o básico, assim, né? E mochila, né? É uma mochila própria. Uma mochila que prende aqui no peitoral, né? Não dá para ver, mas prende no peitoral, ajustada aqui. O cajado é fundamental, né? O cajado ou aqueles bastões de caminhada, né? Eu escolhi o cajado porque, para mim, era muito simbólico, né? O cajado era muito simbólico. Então, me preparei para isso? Não. Eu não me preparei para essa caminhada. Fui assim meio que no susto. O ideal são pessoas se prepararem um pouquinho, né? Mas não, eu não me preparei fisicamente, não. Eu respondi a sua pergunta, acho que sim, né? Da roupinha. Eu já ouvi, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Só tem tá. um clube seu, Sol linda. Obrigada, amor. Eu tô vendo aqui. Meu primo na live, da Marcos Danilo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós estamos num bate-papo muito interessante com Solange Ruiz, nossa Sol, que fez o caminho de Santiago de Compostela. É um caminho de autoconhecimento, né? Uma busca interior e um desafio físico e cultural muito grande, né? E mental. Além dessas coisas que a gente muitas vezes tem apego, né? Se agarra nas vestes, nos cosméticos, né? Nas coisas. Como que era o seu processo de alimentação? É o que você falou, é o desapego, né? Peregrinar, seja pelo caminho de Santiago ou outra peregrinação, porque no mundo existem muitas peregrinações. No Brasil nós temos várias, tá? É um processo de desapego. Não é necessário um grande condicionamento físico para fazer isso, apesar de ser desafiador. É necessário você ter um propósito, né? O meu propósito era me encontrar. Então, foi o meu propósito. É fácil? Não vou romantizar o caminho de Santiago, Silvia, sabe? São 810 quilômetros, gente. Eu andava uma média de 25 quilômetros por dia, né?
Então, começar a andar 7h30, 8 horas da manhã. Não para almoçar. A gente para no caminho para comer um pedaço de pão, um lanche que a gente preparou um dia anterior, uma fruta, beber muita água. Mas você não para descansar, para ficar batendo papo. Não é lazer, é propósito. E é andar por 6, 8 horas por dia. Né? A alimentação. Existe no caminho de Santiago, e aí eu não sei dos outros, mas eu sei que existe nos caminhos, nas rotas do caminho de Santiago, menu do peregrino. Porque quando a gente vai para o caminho de Santiago, a gente entra em contato com a Associação dos Peregrinos aqui em São Paulo. Tem vários locais, todos os estados têm associações de peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela, e eles mandam pra gente uma carteirinha, como se fosse uma carteirinha de vacinação, que é credencial do peregrino, que a gente vai carimbando em alguns lugares. Então, toda cidade que você dorme, em todo albergue, eles carimbam. Isso vai validar o seu caminho. Valida o seu caminho. Mas para que serve isso? Porque você tem direito aos albergues da prefeitura, que são muito baratos, e você tem direito à alimentação chamada menu do peregrino. Então você para nos restaurantes ótimos que oferecem menu do peregrino, e a alimentação é diferenciada. Então uma alimentação normal, lá, uma proteína, um carboidrato, uma água, é uma alimentação normal, tá? Lembrando, gente, que eles não têm arroz e feijão, tá? A proteína sempre é uma carne, normalmente frango, peixe ou uma carne vermelha. E o carboidrato é batata. Mas o menu do ele é reforçado pela metade do preço. Então, nós temos direito a 3 pratos, mais uma sobremesa, mais uma cumbuquinha de vinho e mais uma cumbuquinha de água. A alimentação é ótima. É ótima. Então, todo lugar tem restaurante que aceita o peregrino. E o valor da alimentação é muito, muito mesmo em conta, muito acessível. Então, a gente come muito bem. Então, a gente sempre tem, para carregar, né, lanches, a gente sempre tem fruta, porque eles oferecem também muita coisa. E uma coisa que é maravilhoso, Silvia, de alimentação, é que no caminho, eu vou citar uma coisa para vocês terem a dimensão do que eu estou falando, tá? Imagina você assistindo um filme medieval. Lembra Robin Hood? Tá? Um filme medieval. Então passa naquele bosque, porque 90% do Caminho de Santiago é por bosque. Maravilhoso. Dá a impressão que, de repente, você vai aparecer alguém assim, sabe? Tipo Robin Hood. Então, esses bosques, assim, medievais mesmo, são florestas. Totalmente seguro, 100% seguro. Eu caminhei sozinha muitas e muitas vezes. Não existe perigo. A gente se sente muito segura no Caminho de Santiago. Então, uma pergunta que me faziam muito é: mulheres podem fazer sozinhas o Caminho de Santiago? Eu fiz sozinha. Né? Eu fiz sozinha e sem falar nenhum outro idioma além do português. Então, dá super para se virar. Google Tradutor no celular, né? E assim, muita segurança mesmo. Então, imagina aquele bosque maravilhoso, e aí você tá com sede, a gente carrega uma garrafinha de água, e você já tá com fome porque você já comeu, e de repente aparece uma casinha com uma mesa do lado de fora da estrada, ou uma garagem aberta, com muita fartura. Então tem café, chá, suco, água, pão, bolo, frutas, um presunto de Parma, que é, né, de lá, bolachas, e ninguém ali para te servir. Tudo fresco, na sombrinha, gelado ou quente, e ninguém
ali. Uau! Né? E você pode se servir, e muitos têm bacias, tonéis com água para você refrescar o seu pé, e num cantinho coisas para curativo, e ninguém ali, né? À disposição. Então, você come, você bebe, você se cuida, você descansa, você pega o que você quer para levar e você vai embora. Uau! Né? E é isso. Eu passei por lugares assim centenas de vezes. Né? E muitas das vezes que eu chegava nesses lugares, os moradores me viam, eu fiquei muito machucada. Eu me machuquei muito. Eu perdi todas as unhas dos 2 pés. Eu tive bolhas infinitas. Eu sangrei os pés muitas vezes. Eu fui parar no hospital 2 vezes. Eu sou asmática. 4 dias depois eu perdi a minha bombinha. E assim, sempre teve alguém que me ajudou. Né? E seja em forma de comida que aparecia quando eu estava com fome, em forma de cuidado, em forma de acolhimento. Uma coisa que a gente fala muito enquanto a gente caminha, a gente encontra outros peregrinos. Tem muita gente que chora, que ri, que dança, que caminha quietinho, que caminha feliz. Eu passei por todas essas emoções. E pessoas que só olham e falam, todos falam, bom caminho, bom caminho. E é isso, sabe? É o desapego, é olhar para o outro que está sentado de repente chorando e só sentar do lado e dar um abraço ou receber um abraço. Precisa falar o idioma nenhum. É o exercício, Caminho de Santiago de Compostela para mim, foi um exercício de fraternidade. É isso. Fraternidade. De várias vezes eu estar sentada numa estrada de terra, quase desistindo. E pensar assim, putz, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou conseguir, eu não aguento mais. E de repente parar alguém do meu lado, não perguntar nada, sentar e tirar assim uma laranja, que foi o que aconteceu, da mochila, cortá-la com a mão no meio, me dar um pedaço, chupar aquela metade daquela laranja comigo, levantar e falar para mim, bom caminho, e ir embora. E aí eu levanto e falo, ok, vamos lá. Isso aconteceram várias e várias vezes, Silvia. Né? Eu estou aqui então, imaginando esse processo né? e já me parece tão fantástico. Mágico. Né? Não, mágico. Peregrinar é mágico. É? Peregrinar é um processo muito mágico. É mágico. De verdade, porque mexe aqui, ó. Sabe? Mexe com emoção, mexe com o que a gente tem de mais primitivo, sabe? É um processo, assim, de reencontro consigo mesmo. Porque o nosso dia a dia é tão louco, né? A gente tem hora para acordar, hora para dormir. Nunca tem hora para dormir, né? Não tem hora para comer, e pega trânsito, e vê um monte de catástrofes, e vê um monte de coisa acontecendo. A gente é levado por um dia a dia insano. Sim. E lá não. Né? Peregrinar é assim, só parar o mundo e olhar para si. Isso é peregrinar. E aí,
na verdade, o conceito de peregrinar é de um ponto ao outro, com um propósito, né, em busca de si, né? Isso é peregrinar, né? E é isso que a gente faz peregrinando, né? É considerado peregrinação acima, se eu não me engano, de 100 quilômetros caminhados. Na época, lá na Idade Medieval, lá na Idade Média, né? Aquela longura, né? As pessoas faziam muita peregrinação pelo Caminho de Santiago a cavalo, a pé e a cavalo. Hoje em dia a gente não encontra mais peregrinações a cavalo, muito longe. Mas nós temos os bicigrinos, que são as pessoas que vão de bike. Muitas pessoas de bike. Mas ainda há uma predominância, eu acredito que 80% de pessoas que caminham, né? Eu tenho um dado aqui, Silvia, que até 2010, de 1990 até 2010, cerca de 270 mil peregrinos fizeram este percurso do Caminho de Santiago. É muita gente, né? É muita gente. E cada um, realmente, você falou uma coisa boa, né? Legal. Cada um tem um propósito, né? Tem gente que faz em agradecimento, que também foi meu caso. Tem gente que faz uma busca muito de autoconhecimento. Outras pessoas fazem. Eu encontrei muita gente que fez promessa. Mas eu também conheci pessoas que fizeram assim, por curiosidade, né? E aí queriam uma alimentação diferente, que queriam ver cidades fora de roteiro turístico, né? Então, cada um tem o seu propósito, né? Para fazer o Caminho de Santiago. Nessa caminhada do dia a dia, o que você pensava? Algumas vezes o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, quando eu me perguntava, putz, o que eu estou fazendo aqui? A resposta vinha assim, você está se procurando, você está se encontrando com você, né? Eu estava em busca da Solange, né? Uma Solange que estava um pouco perdida no tumulto do dia a dia, nos problemas, nos cansaços de processos de adoecimento. E uma Solange que não estava vendo muito propósito na própria vida, sabe? Uma Solange que foi engolida pelo trabalho, pelos estudos, pela família, pelos filhos, pelo corre-corre. Uma Solange que estava um pouquinho cansada, sabe, Silvia? Você acompanhou um pouquinho desse processo, né? E aí eu estava buscando a minha essência, né? Então, cada unha que caía era um pouquinho daquela Solange antiga que eu deixava no caminho. Meu caminho de Santiago foi muito simbólico. Foi com muitas metáforas, sabe? E assim, eu sofri imensamente. Imensamente. Foi um sofrimento físico muito grande. E foi um sofrimento emocional ainda maior. Né? Físico porque eu tive bolhas. Bolha em cima de bolha. Todos os dias eu tinha uma bolha diferente. E aí o que a gente faz com tudo isso? A gente fala que a gente costura as bolhas. E é de verdade uma costura, tá? A gente leva uma agulha com linha de algodão e a gente de verdade costura as nossas bolhas. Eu sou muito medrosa. Muito medrosa. E eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir furar uma bolha. Imagina, eu costurei todas as minhas bolhas. Todas. Faz força, né? Uma em cima da outra. Então você chega no albergue, toma um banho, tá aqui com o pé estraçalhado e fala, ok, vamos lá.
Aí você costura aquela bolha, deixa a linha de algodão para drenar e põe um chinelinho e vai comer, volta, vai dormir. E no dia seguinte a bolha tá lá e você põe a meia de novo e toca para frente, né? E dói muito. E é faixa e curativo. Muitas pessoas têm menos bolhas do que eu. E eu fui com muitos bons equipamentos, tá? Eu comprei meias apropriadas, botas apropriadas. Tem um ditado no Caminho de Santiago que fala assim, as bolhas, os nossos machucados, que aparecem, são machucados da nossa alma. Que a gente tira da alma e vem pro corpo. Né? Sim. É uma coisa que a gente fala muito no Caminho de Santiago. Né? Que todas aquelas dores, aquelas bolhas, aqueles machucados eram machucados da minha alma que eu estava tirando, que eu estava expelindo, né? E realmente eu acredito muito nisso, né? Eu passei mal um dia e precisei ir para o hospital. Eu achei que eu não fosse chegar lá. Quando eu cheguei num posto de saúde, né? Vamos fazer esse paralelo com o Brasil. Na hora, meus pés estavam sangrando muito, de bota. A enfermeira veio, peregrina, em espanhol, né? Eles falam espanhol lá. O médico, as pessoas, elas param o que elas estão fazendo, elas pararam o que elas estavam fazendo. E o médico veio me socorrer, né? Os pacientes falam, é peregrina. Né? Eu sou brasileira, né? Eu era uma brasileira ali numa terra estranha. Não me pediram uma documentação. Eu tinha seguro-saúde. O médico parou um atendimento infantil e veio me atender. Peregrina, venha. E senta e tira a mochila. E já vieram com água fresca e vieram com um pedaço de pão, que tem um presunto deles próprio, que não é o nosso presunto, para eu comer. E já foram tirando minha bota. Eu falei, não, porque, gente, imagina, um pé fedido, a bota fedorenta. Uma fedorenta, um pé todo estropiado. Não, o médico falava, para. E aí, cuidou das minhas feridas de verdade, assim, cuidou das minhas bolhas, me medicou via oral, me medicou, fez curativo em tudo, eu descansei e não me pediram uma documentação. E eu segui. É um respeito máximo, né, pelo seu caminho. Um respeito máximo por esse propósito, né? Eu acho isso muito bonito, me emociona muito. Respeito. Eles têm, a Espanha tem um respeito enorme pelo peregrino. Eu trouxe algumas coisas, posso mostrar? Claro! Por favor. Olha, essa daqui é a concha de Vieira, né? Ela caminha, a gente pega no primeiro dia, quem não ganha, compra, mas é centavos, uma concha de Vieira, e tem uma história essa concha de Vieira, né? Por quê? Desde a época medieval, eles dizem que cada sulco da Vieira é uma rota do Caminho de Santiago. Então, é um símbolo do Caminho de Santiago, é a Vieira, tá? Então, cada sulco seria uma rota que vai daqui para cá, que aqui seria a chegada no caminho, né? Na Catedral de Santiago. Uma outra explicação dessa seu símbolo é que na Idade Média, eles usavam, a população da Espanha usava a Vieira para alimentar os peregrinos. Então, eles ofereciam comida, água e vinho aqui no sulco da Vieira, né? Então, ficou como um símbolo. Então, todo peregrino tem uma Vieira. Essa me acompanhou 32 dias, porque o meu caminho de Santiago demorou 32 dias, né? Então, me acompanhou todo o meu caminho, ela foi presa no meu cajado, ela veio amarradinha aqui no meu cajado, né?
com um crucifixo que eu carreguei, né? Então, uma vieira tem esse simbolismo, né? Sim. Uma outra coisa, isso é um souvenir que eu comprei lá e eu me dei de presente, né? Que é um pezinho machucadinho. Esse pezinho é modesto, só tem um band-aidinho, né? Aqui é a vieira, aqui é a Cruz de Santiago, né? Aqui é a seta amarela, o que indica o nosso caminho. Porque conforme a gente está andando por essas estradas, a gente não conhece o caminho, né? A gente tem até, às vezes, o GPS, lá o GPS que a gente costuma usar, né, no carro, no celular, mas às vezes não funciona, né, gente? Tá lá no meio do bosque, no meio do nada, não tem sinal de internet, 90% das vezes. E a gente seguia por flechinhas, assim, setas amarelas que brotam. Não tem outra explicação. Gente, de verdade, não tem outra explicação. Todas as vezes que eu me sentia perdida, eu parava e falava assim, eu preciso achar uma seta amarela. Aparece numa árvore, aparece nas pedras que algum outro peregrino fez de pedra e deixou ali na estrada. Aparece. É isso. Só aparece, tá? No final do meu caminho, depois que a gente chega na catedral, ainda tem 2 dias de caminhada para quem quer, que fala que é Finisterre, que é fim da terra. Que na Idade Média, eles iam mais um pouquinho, que é quando acaba o continente e a linha do horizonte é muito longe. Então, na Idade Média, eles falavam que aquele era o fim do mundo, que o mundo acabava ali. Lembra daquela historinha da filosofia que o mundo era, né, plano e acabava? E ali eles achavam que era o fim do mundo, o fim da Terra. E aí eu trouxe umas conchinhas de lá, é um mar super bravo, não dá para entrar no mar, nada disso, né? Então eu trouxe umas conchinhas de lá do fim da Terra, mas o que mais simboliza o meu caminho de Santiago é essa tartaruguinha, super simpática, olha, né? Porque ela não é simbólica para o caminho, é só um souvenir, mas que eu comprei numa das primeiras cidades que eu parei, que me representa, né? As conchinhas são de lá, tá? Dos mares de lá mesmo, da Espanha, mas ela não tem simbolismo nenhum para o caminho de Santiago. Essa tartaruguinha sou eu, né? Porque foi sofrido, foi difícil pra caramba, mas eu aprendi, né? Agora já vou adiantar um pouquinho do que eu aprendi aqui. Ou deixa para depois, Silvia. Você que manda. Que a gente consegue tudo. Devagar. Um passinho de cada vez. E essa foi a virada de chave. Sabe? Um passinho de cada vez. Foi dando um passinho por dia, sim, um passinho de cada vez que eu consegui me encontrar. Eu consegui acessar a Solange de verdade. A verdadeira Solange, a essência, sabe? E é por isso que eu carrego essa tartaruguinha, ela fica aqui, num lugar bem visível para mim. Porque quando às vezes eu tô, né, desanimada, tudo, eu penso, um passinho de cada vez. A gente consegue tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer na vida. Um passinho de cada vez. Sem perder a sua essência, o seu propósito. Essa é uma lição tão fantástica, né? Mas que é uma descoberta de cada um. Porque, assim, não adianta você dizer, eu dizer, a pessoa tem que experimentar. Né? Experimentar
estar presente, experimentar o silêncio, experimentar dar um passo após o outro, né? E chegar nesse objetivo, não importa quanto tempo você vai levar para chegar lá, mas chegar. E que é tão difícil no mundo hoje a gente parar para se perceber, né? Fazer alguma coisa com estado de atenção plena, um estado de presença. Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Eu sou de religião de matriz africana, você sabe. O meu orixá é o lento. Todo mundo fala, né? Oxalá é o lento. O símbolo de Oxalá é um Ikbi, é o caracol. Então ele anda lento. Quando ele tem algum problema, ele se recolhe, assim como a tartaruga. Verdade. É dentro da casinha e é no silêncio que a gente é mais forte. E eu ouso dizer que isso é para todo mundo. Mas muita gente não para voltar para dentro, para se ouvir e para estar presente naquilo que está fazendo. Porque quando você dá esse passo para trás, para entrar na sua casinha e ouvir o eco só dos seus pensamentos, da sua intuição, daqueles ancestrais que te acompanham, você consegue avançar, e não é avançar rápido, é um passo de cada vez, e aí você conseguir fazer aquilo que é o desejo mais íntimo do seu coração. Isso é muito valioso. A peregrinação possibilita a caminhada, né? Porque você não precisa ir tão longe como eu fui para se encontrar, né? Você pode ir perto da sua casa, num parque, você pode ir na praia, fazer uma caminhada, de preferência com contato da natureza, né? Que a natureza é maravilhosa, é mágica, né? E prestar atenção na sua respiração. Sentir o ar entrando e saindo devagarinho. Sentir as batidas do seu coração. Sentir o sangue correndo nas suas veias. Se perceber enquanto uma parte importante e fundamental no mundo, no planeta. É perceber que nós somos um grãozinho de areia, mas que nós fazemos tanta diferença na vida de tanta gente. Mas a gente só consegue acessar o outro quando a gente se ama. Quando a gente se aceita, a gente se percebe, a gente se cuida. Isso é importante. Para cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. Né? Para estar acessível ao outro, a gente tem que estar acessível para a gente, sabe? E caminhar, independente da distância, é isso. É sentir o vento batendo no seu rosto, é escutar de verdade o seu coração, sentir a sua respiração, sentir o sangue correndo nas suas veias. Eu precisei ir tão longe. Eu precisei dessa caminhada. Mas esse encontro não é igual para todo mundo. Sim. Um recado que eu tenho para deixar, né, é assim: se você escuta um chamado que vem de dentro do seu coração, segue, vai lá, busca, porque vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena. Cada um de nós
vale a pena. Né? É isso. Então, ninguém precisa ir longe para se encontrar. Tá aqui, ó. A gente está aqui, ó. É que a gente se esconde e se tranca numa caixinha que a gente não tem acesso, a gente joga a chave fora. Abre a sua caixinha, respira fundo, tá com medo, levanta a cabeça, respira fundo e vai assim mesmo. Se encontra, se permite, se ama, se amar. Antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa, se ama, se respeita. Isso é o seu propósito. O nosso propósito de vida, de existência é esse. Auto-amor e auto-respeito. Com isso, a gente conquista o mundo. É isso. Maravilhosa! Eu sempre bato nessa tecla do respeito e o autorrespeito, né? E isso tem uma linha muito tênue, assim, porque às vezes tem gente que fala assim para mim, você nasceu num lar privilegiado, né? E eu até concordo que eu nasci num lar privilegiado de pai, mãe, irmãos, de muito respeito, de muito amor. Infelizmente, algumas pessoas não passaram por lares dessa forma. É desrespeitado por mãe, é desrespeitado por pai, é desrespeitado por irmãos. No seu porto seguro, que é a sua casa, onde você deveria ser amado e respeitado na sua singularidade. Respeitado enquanto ser humano, né? E aí, eu acho muito triste que muitas pessoas que cresceram nesse ambiente, elas não percebem o quanto são desrespeitadas e o quanto são desvalorizadas dentro de outros espaços. É tão doentio isso, porque quando você sai de um lar com essa conotação, e você chega e aí é a energia, né? Você acaba caindo num espaço que de novo você é desrespeitado, você não é amado e você não enxerga isso, porque esse desamor está dentro do seu processo de crescimento. E aí só mesmo quando você busca se conhecer, se valorizar, se respeitar, é que você consegue perceber os mínimos nuances desse desrespeito e desse desamor. Tem gente que fala assim para mim, você é muito chata, por que você não aceita certas coisas? Eu não aceito porque eu sei o que é o respeito e eu sei o que é o amor na forma mais fina. Então, numa palavra, eu consigo identificar se eu estou sendo desrespeitada ou se eu não estou sendo amada. E aí eu caio fora, porque eu me respeito e eu me amo. Muitas pessoas não se acham merecedoras, né? E não tem isso de merecer mais ou merecer menos, né? Não é que a Silvia merece mais, não é que a Sol merece mais. A gente se permite, né? É um processo de se permitir.
Lembra da Frida, né? Onde não tiver amor, não te demores. Mas para você chegar nesse nível, você tem que se amar e se valorizar. Porque até mesmo se você não se amar e não se respeitar, você não vai conseguir amar o outro e o Sim. outro não vai te respeitar se você não se respeitar. Esse é o processo de autoconhecimento, É um né? processo de autoconhecimento. É Tem verdade. lugares que eu passei e que tem gente que fala para mim, você é o símbolo do autorrespeito. Para mim, você é o símbolo do autorrespeito. E uma pessoa muito mais velha que eu, né? Muito, muito mais velha que eu. E depois dela, várias pessoas me falaram assim: você é o símbolo do autorrespeito. Quando você percebe que você não está sendo respeitada, você cai fora. Tá Porque eu me certo. conheço, porque eu me conheço. Mas esse processo de autoconhecimento é de cada um. E a gente precisa se E não é permitir. fácil para ninguém. Não é. É sofrido, dói, machuca, né? Sim, é uma coisa de você se conectar com a sua essência, né? Aquilo que você tem de mais íntimo dentro de si e que assim não é coisa que não adianta você ficar falando para um, para outro. É você, É né? É você. verdade. Acho que eu tenho um pouco de peregrino também, viu? Porque, assim, desde Sim. muito nova, se eu quero resolver alguma coisa, eu vou andar, eu vou Eu gosto caminhar. muito de andar. Independente de distâncias, eu gosto muito de andar. Aqui no Brasil, Silvia, a gente nem precisa ir tão longe para ser peregrino, né? Nós temos o caminho da fé, o caminho da luz, o caminho do sol, o caminho de Caravaggio, né? Nós temos muitos caminhos de peregrinação, né? Aqui, a maioria está aqui em São Paulo, né? O caminho da fé, o caminho da fé que leva até Aparecida, né? Ao Santuário de Aparecida. Nós temos o Caminho da Luz, que é Minas. Então, Caravaggio é no Sul. Eu não fiz nenhum deles. O Caminho de Santiago mesmo são 5 rotas, né? Pela Espanha e tem 2 por Portugal. Infelizmente, eu não consegui fazer mais nenhum. Quando eu estava me planejando para fazer o Caminho da Fé, veio aí a pandemia, né? Mas, assim, são outros caminhos, né? Para quem tem vontade, desejo de conhecer, no YouTube você encontra vários materiais, né? E no Google também, coloca lá, né? Peregrinação, aí nós temos várias. E pesquisa, vai lá, se tocou seu coração de novo, né? Se algum caminho de peregrinação tocar, te chamar, não adianta fugir. Porque isso vai ficar martelando na tua cabeça, no teu coração, muito tempo. Muito tempo. Não existe caminho impossível. Eu não vou conseguir andar 810 quilômetros. Se tocar Sim. você, se o seu coração, se você for chamado por uma peregrinação, você vai conseguir. É isso, né? É difícil, é árduo, é desafiador, mas é muito gratificante, é muito prazeroso, sim, é uma aprendizagem, e sim, a gente começa a participar de várias comunidades, né, sobre caminho mil, e aí você fica sabendo e faz amigos que você leva para a vida, Sim. né? E é muito bonito, é muito importante mesmo
escutar o chamado do nosso coração. É importante. A gente é mais feliz quando a gente para ouvir o chamado do nosso coração. Essa fineza de perceber que a gente não precisa de muito, né? A gente não precisa de todas as canecas, a gente não precisa do celular mais recente, a gente não precisa roupa da moda, do último celular, do último isso, do último... Não. A essência é muito mais refinada. Eu digo que eu aprendi a olhar o mundo de outro jeito. Eu aprendi a olhar os meus consumos de outra forma. Eu aprendi a olhar as minhas necessidades de outra forma. Hoje, quando eu compro alguma coisa, ou quando eu uso alguma coisa, eu sei exatamente por quê. Tem outro valor. Né? Por que eu estou com aquilo? Passa a ter valor. Né? A gente entra, é o que nós estávamos falando, a gente entra num turbilhão, inclusive de consumo, inclusive de usar o que o outro espera, de fazer ou ser o que o outro espera, né? Hoje eu sou o que é importante para mim. Eu uso o que tem significado para mim. Sim. Né? Eu olho e falo, isso é importante para mim? Eu preciso disso? Ou eu só quero? E tudo bem a gente ter coisas que a gente quer. Sim. Mas tem que ter essa consciência, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi usando 32 dias, 2 roupas, né? Então, eu usava uma o dia inteiro, dormia com a outra, enquanto essa lavava e secava, usava essa e alternando. E tudo bem. Sim. Né? E é isso, usar o mesmo sapato 30 dias, lavar o cabelo com sabonete, passar male um condicionador. É claro que isso aqui a gente não faz, a gente cuida um pouquinho mais, né? Mas, assim, não se preocupar com esse tipo de vaidade, porque naquele momento, aquilo não é importante. Aquilo não tem um significado para você. A busca naquele momento é outra, né? É uma busca interna. Não externa. É a gente fazer o exercício de perceber o que é mais importante nesse momento, né? A gente tem mania de querer tudo, de atirar para todos os lados, sendo que você só precisa de um foco, um objetivo, né? E aí, com isso, e um passinho de cada vez, você consegue chegar lá, sem muitas coisas, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro, essa busca constante de ter dinheiro, e na verdade não é o dinheiro que é importante, não é o dinheiro que é o mais interessante da história, é o que você vai fazer com isso. Né? Será que isso vai te trazer felicidade? Eu conheço tanta gente de perto que tem dinheiro e não tem felicidade porque não tem confiança, porque não tem amor, né? Porque não tem respeito. O dinheiro não compra isso. O dinheiro não compra. O dinheiro é importante. A gente sabe, né? Vivemos aí numa sociedade que a gente precisa do dinheiro para viver, né? Sim. O dinheiro nos dá qualidade de vida. Mas é isso, é o ter o dinheiro e o que eu vou fazer com isso. Sim. Ter dinheiro por ter, para ostentar, é importante. Talvez em alguns momentos, para algumas pessoas. Mas qual é o valor que eu dou para o dinheiro? Sim. Né? Sim. Porque valor é uma coisa muito pessoal, né? Qual é o valor que eu dou? O que eu posso fazer com esse dinheiro? Não só para mim, mas para o próximo, né?
Como que eu vou fazer? E é necessário, Sim, né? Mas sim. você não precisa esbanjar. Você não precisa para esbanjar, né? Recentemente eu conheci uma pessoa que fez muito dinheiro em muito pouco tempo. Ela fez 100 mil em 16 dias. Uau! E ela teve 3 ataques de pânico. É. Então, assim, A será custo do que eu quê, né? estou preparada para ter esse dinheiro? Será que quantos de nós está preparado para ter esse dinheiro, O né? quanto a gente vai se sacrificar para ter esse dinheiro, né? Exatamente. E quantos que estão próximos e são queridos de nós vamos sacrificar para ter esse dinheiro de uma forma tão rápida, Sim. né? Quantas pessoas não cresceram aí com tudo que o dinheiro pode comprar, mas sem a presença do pai e da mãe, que era tão mais importante ter por perto, É né? verdade. É. Então, é assim, o que é importante para você nesse momento? Qual é a sua busca interna, né? E traçar o objetivo disso, de se conhecer e de saber o que você quer de fato e o Sim. que você quer fazer com isso. Tá muito na moda falar de propósito, né? Então eu fico até resistente de usar essa palavra, porque tem milhões de pessoas usando propósito da vida, propósito disso, propósito daquilo. Quando eu uso a palavra propósito, não é propósito de vida, é propósito interno, né? É você olhar e falar assim, qual é o meu propósito comigo? Qual é a minha responsabilidade comigo? Né? Então, quando eu fui para o Caminho de Santiago, era isso que eu estava buscando. Eu tinha um propósito que era externo a mim, que era trabalhar, estudar, ser mãe, esposa, filha, irmã, enfim, era um propósito externo a mim. O Caminho de Santiago me possibilitou olhar para mim internamente, né? Assim, qual é o meu propósito comigo? Cadê a Solange no meio de tudo isso? Cadê a Solange? Né? Eu olhava e eu via a Solange mãe, esposa, filha, irmã, profissional, amiga, mas cadê a Solange para mim? Quando eu preciso acessar a Solange, onde é que ela está? E eu não achei, né? Num dos processos de adoecimento que eu tive, num dos processos, eu falei, peraí, o que eu estou fazendo comigo? Né? Por que eu estou permitindo que essas coisas aconteçam? Onde é que eu estou? E aí eu fui vasculhar aqui dentro e eu não me achei. Eu achei a Solange que os outros esperavam, que os outros queriam, que era bom e importante para os outros. Pessoas que eu amo de paixão, mas que era a Solange do outro. E a Solange, a minha Solange, e a Solange da Solange, cadê? Né? E foi ela que eu fui buscar. E ela estava longe demais de mim, né? Mesmo assim, quando eu voltei ainda do Caminho de Santiago, eu demorei muito tempo para processar muita coisa. Porque ele não é mágico. Ele não é um caminho mágico que você vai chegar lá, no sentido, cheguei na catedral e, nossa, não, não. Eu encontrei peregrinos que chegaram na praça da cidade de Santiago e nem entraram na catedral, porque não tinha para eles um objetivo, né? Não. E assim,
E tudo bem, fizeram as mesmas descobertas que eu. Mas eu demorei ainda para virar a chave, né? Eu fui, eu voltei, eu me senti ainda muito perdida, achando que faltava, que não. E foi um processo ainda muito mais lento do que eu imaginava. Não foram os 32 dias. Não. Foi aqui, quando eu voltei, que eu comecei a olhar, eu falava, essa Solange, não é você que eu procuro, não é você que eu quero, não tô aí. E aí foi um trabalho interno ainda muito mais intenso. O que me ajudou muito também foi um processo de terapia, né? Que eu consegui pegar num processo de terapia todas essas coisas que são simbólicas, né? Essas metáforas do caminho de Santiago e transformar, né? E transformar toda aquela dor, todo aquele sofrimento físico e emocional, né? E me encontrar mesmo, a perceber que sim, eu sou importante para mim. Quando eu percebo que eu sou importante para mim, que eu me respeito, que eu me amo, eu olho para o outro e falo, aqui, até aqui eu permito que você venha, daqui para cá não. É isso. Daqui para cá sou eu. Não, a gente deixa, é o que você falou, né, de algumas situações até abusivas, né? É não permitir que o outro invada, né, o seu processo aí, invada o seu espaço, né? Sim. É saber falar não para o outro, mas antes de tudo, se vai falar não para você. Falar, não, isso não, né? Então, é um processo muito bonito. Eu convido vocês, né, a estudarem, a pesquisarem, a buscarem aí nas redes sociais sobre peregrinações e, em particular, que é a minha paixão, o Caminho de Santiago de Compostela, né, que foi um processo maravilhoso, maravilhoso, desafiador, sofrido pra caramba, física e emocionalmente, Crescer mas dói, valeu muito a pena, muito a né? pena. Crescer dói. Crescendo. O processo de autoconhecimento também dói. É. Não é nada fofinho, né? Não Fofinho dá e para romantizar. Não bacana. dá para romantizar. É É, isso. então, mas é necessário, porque senão você se perde numa teia que você não se acha, não se É, reconhece. E aí tem tanta gente adoecida porque deixou o outro invadir tanto a sua zona de conforto que você não sabe mais qual é o seu espaço. é. Eu digo, Silvia, que se você não decide o rumo que a sua vida vai tomar, outra pessoa vem e decide. Sim. E aí é uma escolha. Ou você toma as rédeas da sua vida, ou você deixa outra pessoa seguir, sabe? Conduzir a sua vida, né? E era o que estava acontecendo comigo, né? Tinha muita gente conduzindo aí a minha vida, né? E de uma forma, assim, eu sei que por amor, né? Mas eu precisava tomar as rédeas da minha vida, né? Uhum. E, e todo mundo precisa ter as rédeas da própria vida, E né? Ter a possibilidade, o direito de fazer escolhas, né? O direito de olhar e falar, isso eu quero, isso eu não quero, eu não vou permitir, né? Então, ok, eu vou fazer isso até aqui, ó. Daqui para cá não vou não, né? Seja na área pessoal, amorosa, afetiva, profissional, familiar e dar este limite para o outro é importante. Mas você ter os seus limites também é importante. E a exatamente. peregrinação possibilita isso, porque são dias que você fica lá só em introspecção,
sem ter interferência externa de nada e de ninguém. Então, são dias e dias e dias e horas refletindo, em reflexão mesmo, né? Então, independente da religião, da crença, todo mundo pode peregrinar, né? Porque, independente de cultos religiosos ou de religião, prática religiosa, a fé está aqui, né? Está dentro da gente. A espiritualidade, né? A A espiritualidade, espiritualidade né? não tem placa. A espiritualidade não tem falinha. A espiritualidade é o seu corpo. O seu corpo é o seu templo. Então, a partir do mesmo momento... pessoas que falam eu sou ateu ou agnóstico, acredita em você, né? Sim. Acredita em você, na sua força, no seu potencial, na sua coragem, na sua determinação, no seu desenvolvimento e segue aí, né? Sim. E vai em frente, e vai em busca. E é exatamente o que precisa, é se dar esse tempo, né? Se dar esse tempo. Se você para se ouvir, né? Sem interferências externas, é você. O que você quer, né? O que você almeja para a sua vida, independente de papéis, de ser a mãe, a esposa, a filha, a irmã, a profissional, independente desses papéis. Quem é você, né? E o que você quer da vida? E o que a vida quer de você? Verdade. E a gente para ouvir isso, e é no silêncio, né? É no silêncio. O que acontece muito hoje é que muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas, porque não quer sofrer, porque não quer sentir essa dor. E aí acaba sofrendo mais lá na frente, porque deixou que o outro conduzisse as rédeas da sua vida. Né? As pessoas hoje confundem muito, né? Solidão com solitude. Sim. Né? Estar sozinho em algum lugar ou em alguns momentos não tem que ser sofrido. Sim. Né? E a gente nunca está sozinha. Nós somos a nossa melhor companhia. Né? Exatamente. Nós somos o nosso maior amor. Depois de todo esse processo lindo, rico, né, fantástico, quem é a Solange? Hoje a Solange é uma mulher que não sabe exatamente o que quer. Está sempre em busca. Mas eu sei exatamente o que eu não. Né? Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que caminhos eu não quero seguir. E é busca eterna. Eu sou a Solange que busca diariamente dar o melhor de mim em tudo que eu faço. É isso. Maravilhosa. Eu te honro. Eu honro sua existência, sua caminhada, seu processo de autoconhecimento e que vai ajudar tantas outras mulheres ainda, auxiliar tantas outras mulheres ainda com essa sua jornada. Obrigada, quando a gente conta uma história e essa história é verdadeira, a gente conecta com a verdade do outro. E a gente transforma o outro só de nos ouvir, né? A minha avó falava assim, às vezes você conta uma história e essa história, uma palavra ou uma frase muda a vida do outro.
porque era exatamente o que o outro precisava ouvir para a sua busca, para a sua caminhada. Verdade. Fala que Silvia, ela eu vou mudou. deixar aqui meu Instagram, né? Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, entre em contato comigo lá. E aguardem cenas dos próximos capítulos. Vou digitar aqui. Você entrou com o Solange. Solangeruiz.neuropsi. É meu Instagram. Tá? Se alguém tiver uma curiosidade, uma pergunta, um desejo de fazer o caminho, de me conhecer um pouquinho melhor, entre em contato. Eu vou ter um prazer enorme de continuar esse papo aí. E também do seu trabalho. Eu te conheci como psicoterapeuta. Né? Isso. Eu acho que você me conheceu como professora, né, Sil? Me conheceu como professora. E é verdade. Te conheci como professora. E aí depois acompanhei 2 clínicas suas, né? A Solange é aquela mulher profissional, empreendedora que se joga e é pioneira. E era aquela que eu vou montar uma clínica e ela monta uma clínica para atendimento e ela chama outras amigas para atender junto. É aquela que sabe montar uma clínica de terapias, de psicopedagogias, né, de psicanálise. Consulte Solange para montar clínica. Eu tenho uma história clínica de 22 anos, né? E uma história acadêmica de 25. Então, eu sou neuropsicóloga, psicanalista junguiana, agora junguiana, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta familiar e apaixonada por pessoas. Né? Eu acredito nas pessoas, mas eu acredito principalmente na mulher. Tem uma jornada muito grande na área da educação especial, no acolhimento às famílias e no acolhimento às mulheres, né? Então, tô aí nas redes sociais, tentando passar um pouquinho da minha experiência e tentando plantar sementinhas através do Instagram para as pessoas que precisam de um acolhimento, né? Então, convido todo mundo a conhecer minha página do Instagram e sejam bem-vindos e muito, muito obrigada, gratidão, Silvia, pelo convite, gratidão às pessoas que deixaram de fazer outras coisas para nos ouvir. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Obrigada a todas, obrigada pela escuta, obrigada, Sol, por a sua jornada linda, pela sua história. Eu honro a sua existência. Muito obrigada por essa experiência fantástica dividida conosco. E a gente obrigada. Tem outras histórias aí. Beijos. Obrigada. Beijo.